Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós, no último programa, iniciámos o estudo do segundo livro de Samuel. Neste estudo vimos a morte de Saul e a morte de Jonatas. Davi estava profundamente triste por causa da morte destes dois grandes homens. Certamente nós não questionamos a tristeza de Davi, pois ele era muito íntimo de Jonatas. Ele, de facto, tinha Jonatas como um irmão, ou mais próximo ainda do que um irmão. E ele deixou um lamento a estes dois grandes heróis, homens que, de facto, tinham tido um percurso de vida que, pelo menos numa parte dela, tinham vivido de acordo com a vontade de Deus. É verdade que Saul rapidamente se afastou dos caminhos de Deus, mas Jonatas era um homem de caráter, um homem que se mantinha fiel às suas amizades e às suas convicções. Mas, ao mesmo tempo, eles perderam esta batalha. Perderam-na e, de facto, foi uma vergonha para a nação de Israel. Ao mesmo tempo, esta situação surge agora para fazer Davi aparecer de novo em cena de uma forma diferente. Vamos continuar a ler então estes textos da Palavra de Deus no livro de Samuel, no segundo livro de Samuel, no capítulo 2. E vamos iniciar no verso 1. Se você tiver aí à sua mão uma Bíblia, eu recomendava que a abrisse para podermos juntos ir acompanhando os textos bíblicos e talvez se você queira tirar umas notas, assim pode ver onde é que nos encontramos precisamente na sua própria Bíblia. Diz então assim a palavra de Deus: Então Davi perguntou ao Senhor: Deverei voltar para Judá? E o Senhor respondeu-lhe: Sim. Para que cidade devo ir? E o Senhor respondeu-lhe: Para Hebrom. Davi e as suas mulheres, Ainoã e Jezreel e Abigail, a viúva de Nabal, do Carmelo, mais os seus homens, com as respectivas famílias, todos vieram para Hebrom. Os líderes de Judá vieram dar-lhe então as boas-vindas e coroá-lo rei sobre o povo de Judá. Vamos primeiro fazer uma pausa aqui, vamos salientar aqui alguns aspectos. Primeiro eu gostaria de salientar o próprio caráter de Davi. Davi era um homem que tinha o seu coração segundo a vontade de Deus. Ele era um homem que procurava em Deus as orientações para a sua vida. Nós vemos por este texto aqui que ele, antes de voltar à terra de Judá, antes de escolher a cidade onde ia morar, procurou em Deus qual era a cidade e qual era o local onde ele deveria ficar. Vemos aqui de facto que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem de facto que seguia aquilo que Deus tinha para a sua vida. Vemos que a morte de Saul havia acontecido e agora o povo de Judá pede para Davi se tornar o seu rei. Talvez fosse uma oportunidade para que Davi pudesse tomar de assalto toda a nação de Israel e consagrar-se rei. Afinal de contas, ele já tinha sido ungido rei por Samuel há muitos anos atrás. No entanto, Davi era um homem que sabia esperar o seu tempo. Era um homem que sabia esperar a vontade de Deus concretizar-se na sua vida. E Deus então, se lhe tinha ungido rei, seria o próprio Deus que iria permitir que ele se tornasse rei em toda a terra de Israel. Por isso mesmo ele não forçou as coisas para se tornar rei. O povo de Judá próprio é que o nomeou rei de si mesmo. Ou seja, eles reconheceram que Davi tinha sido nomeado por Deus para liderar a nação. E eles foram os primeiros a dar esse passo nesse reconhecimento. E Davi sabe então esperar pelo tempo de Deus. Ele reconhece que as coisas, quando são feitas dentro do tempo de Deus, são de facto feitas da melhor forma. E isto é uma das lições que era importante nós tirarmos. A primeira é: a vontade de Deus é diferente do tempo de Deus. Ou seja, muitas vezes nós não sabemos esperar o tempo de Deus. Davi, dando o exemplo de Davi, ele sabia que era da vontade de Deus
ele se tornar rei em Israel. No entanto, o tempo de Deus não foi logo quando ele foi ungido rei, há muitos anos atrás. Não, o tempo de Deus prolongou-se por muito tempo até que ele foi ungido rei sobre o povo de Judá. E ainda não era sobre toda a nação de Israel. Notemos bem isso. Vamos ver o que é que vai acontecer ainda com a nação de Israel relativamente a esta questão, mas Davi estava à espera do tempo de Deus. E isto é uma lição para si e para mim. Ou seja, quando Deus nos declara determinadas coisas que vão acontecer na nossa vida, quando Deus traz promessas para a nossa vida, quando Deus traz desafios, alvos, projetos para a nossa vida, nós devemos saber esperar o tempo de Deus. Não quer dizer que aquilo que Deus deseja para nós vá acontecer de imediato, no manhã seguinte, no dia seguinte, ou no mês seguinte, ou no ano seguinte. Às vezes é necessário esperar muito tempo até que a vontade de Deus se concretize. E isso não quer dizer que vivemos em pecado, não quer dizer que estamos em desobediência, não. É que o tempo de Deus ainda não chegou. Então temos de aprender a esperar não só a vontade de Deus, mas também a esperar o tempo de Deus. E isso é vital para que no nosso coração não comecem a surgir amarguras, ressentimentos, tristezas que não têm fundamento, pois a vontade de Deus foi declarada, mas se calhar ainda não chegou o tempo de Deus para si. Aguarde com paciência e perseverança a promessa que Deus lhe fez. Espero que o tempo de Deus vai chegar certamente. O verso 5 então continua. Ao saber que os homens de Jabes e Gileade tinham tido o cuidado de fazer o enterro de Saul, mandou-lhes uma mensagem. Que o Senhor vos abençoe por terem honrado dessa maneira a memória do vosso rei, fazendo-lhe um funeral com dignidade. Que o Senhor vos proteja na sua fidelidade e vos recompense. Eu também vos retribuirei o bem que praticaram. Agora peço-vos que aceitem ser meus súbditos fortes e fiéis, visto que Saul já está morto. Também a tribo de Judá já me designou como seu rei. Aqui temos a grande capacidade de liderança de Davi a ser manifesta, a ser exposta. Ele procura expressar o seu reconhecimento a estes homens que haviam sepultado de Saul e Jonatas. Não somente Saul elogia o seu feito, não somente Saul fica satisfeito pela homenagem que eles prestaram ao seu rei, como também Davi promete recompensar estes homens. Eles realmente agiram com nobreza, agiram com critério e com cuidado. E por essa mesma razão, Davi reconhece o seu feito e então promete recompensá-los. Mas, juntamente com essa recompensa, juntamente com essa atitude, ele informa a estes mesmos homens que ele já se tornou rei em Judá. Ou seja, o povo de Judá, a tribo de Judá, já o aceitou como rei. E ele desafia-os para saber se eles não querem também se juntar a esta nomeação, se não se querem juntar nessa atitude que o povo e a tribo de Judá já havia tido. É interessante ver, e eu não creio que Davi aqui estivesse simplesmente a elogiar estes homens por causa da demagogia ou por uma atitude meramente política. Não creio nisso. Davi era realmente um homem sincero, um homem que falava aquilo que pensava, um homem que agia com o coração de uma forma sincera e íntegra. E ele aqui, quando elogia estes homens, certamente o faz com sinceridade e com o coração aberto. Mas ao mesmo tempo ele não desperdiça a oportunidade para os desafiar a se juntarem a cumprir no fundo a vontade de Deus para a vida de Davi e também para a nação de Israel. Mas o texto não para por aqui e vamos continuar a ler ainda este capítulo 2 do segundo livro de Samuel. Estamos agora no verso 8. Vejamos o que é que acontece. No entanto, Abner, comandante das tropas de Saul, foi a Manaim para fazer de Isbosete rei. O seu território era Gileade, Assuri, Jezreel, Efraim, da tribo de Benjamim e todo o resto de Israel. Isbosete tinha 40 anos nessa altura. Reinou assim em Manaim por 2 anos. Entretanto, Davi reinava em Hebrom e durante 7 anos e meio foi rei do povo de Judá. Aqui temos um episódio interessante. Vemos que este Abner, que era o chefe das tropas de Saul, procura um dos filhos de Saul, Isbosete, para o nomear como rei em Israel.
Nós não sabemos por que razão este Isbosete não foi à batalha com Saul. Ou não estaria por perto, na cidade, na altura em que isto aconteceu, ou de facto era um homem talvez medroso, como nós vamos ver pelo contexto bíblico, que ele era um homem realmente que tinha medo de tudo e de todos. Não sabemos ao certo essa razão, como já disse, porque ele não saiu à peleja e porque ele não foi morto também naquela batalha. Facto é que Abner, este chefe das tropas, toma uma atitude de nomear então Isbosete como rei em Israel, como sucessor, no fundo, do trono de Saul. É interessante ver que este Abner sabia perfeitamente que Davi tinha sido nomeado por Deus para ser o sucessor de Saul. No entanto, à revelia da vontade de Deus e à revelia daquilo que era conhecimento geral da nação, ele próprio toma a iniciativa de nomear Isbosete. E Isbosete, no fundo, passa a ser um fantoche na mão de Abner. Nós vamos continuar a ler o texto bíblico e vamos ver o que é que acontece. O que é que este Abner faz realmente à nação de Israel? O mal que ele vai provocar, mais uma vez, por não aceitar a vontade de Deus para a sua vida e para a vida da nação de Israel. O verso 12 diz assim: Um dia o general Abner levou as tropas de Isbosete de Manaim até Gebeão, a Joabe, filho de Zeruia, general das tropas de Davi. Levou então estas ao encontro das primeiras. Ficaram frente a frente, junto ao poço de Gibeão, uns de um lado de cá, do tanque, e outros do lado de lá. Abner então sugeriu a Joabe o seguinte: Vamos pôr alguns dos nossos moços a defrontarem-se à espada à nossa frente. E Joabe cedeu. Foram assim escolhidos 12 combatentes de cada lado para se confrontarem mortalmente. O combate começou e cada um, pegando na cabeça do outro, pelos cabelos mergulhou a espada no corpo do outro, matando-o. E assim acabaram por morrer todos. Aquele lugar ficou conhecido como o Campo das Espadas. Os dois exércitos começaram então a luta. Chegando ao fim do dia, Abner e os seus homens tinham sido derrotados por Joabe. Este aqui é mais um daqueles episódios tristes da nação de Israel. Vemos aqui uma guerra civil entre a nação de Israel. Irmãos que matam irmãos. Esta batalha, enfim, como todas as outras, creio, é mais uma daquelas batalhas desnecessárias. Uma batalha que surge pela arrogância de Abner. Uma batalha que surge no fundo, pela desobediência de Abner à vontade de Deus. Abner sabia que Deus tinha ungido Davi, nós iremos ver no texto mais à frente como ele sabia isso. No entanto, ele desafia as tropas de Davi a se confrontarem no terreno. E aqueles homens que ali estavam, enfim, militares do exército, quer de Abner, quer de Joabe, que era o general de Davi, vão morrer por causa do pecado destes dois homens. No fundo, Abner, de uma forma orgulhosa, quer provar, fazer um braço de ferro, quem é o mais forte, e Joabe, de alguma forma, responde a este apelo, responde, no fundo, a este desafio, defendendo assim a honra de Davi. Mas morrem muitos inocentes, fruto exatamente desta atitude arrogante. E isto muitas vezes acontece na nossa própria vida e na vida daqueles que cruzam connosco. Pessoas que sofrem, no fundo inocentes que sofrem, nas mãos daqueles que têm orgulho e que desobedecem à vontade de Deus. E isto é uma realidade no dia a dia. Muitas vezes há sofrimento causado pelo pecado dos outros. E é o que acontece exatamente aqui nesta situação. Mas o texto bíblico continua e diz: E Abisai, Azael, irmão de Joabe, também se encontrava na batalha. Azael era um grande corredor, corria como uma gazela. E foi em perseguição de Abner, correndo sem descanso, absolutamente determinado a apanhá-lo. A certa altura, Abner olhou para trás e viu e perguntou-lhe: Tu és Azael? Sim, sou. Aviso-te que não venhas atrás de mim. Vai antes em perseguição de um soldado qualquer e fica com os seus despojos. Mas Azael recusou e continuou no seu encalço. Abner tornou a gritar-lhe: Sai de trás de mim. Eu nunca mais poderia aparecer a teu irmão Joabe se te matasse. Mas Azael recusou-se a desistir. Então Abner trespassou-lhe o ventre com a extremidade mais grossa da sua lança. Esta saiu-lhe pelo outro lado do corpo. Azael ficou-se ali morto. Toda a gente que ia passando parava a ver o corpo. Vemos aqui que Azael provavelmente era um soldado inexperiente
Um soldado veloz, é verdade, mas não tinha a experiência de um general em combate. E Abner era um general de guerra bastante experimentado, por isso avisou Azael que ele não deveria continuar aquela perseguição. Assim que Abner parou para defrontar Azael, Azael acabou morto ali mesmo. E é triste ver este tipo de situações, mais uma vez inocentes, morrerem pela arrogância de pessoas que pensam poder fazer tudo o que querem. O texto bíblico continua. Joabe e Abisai puseram-se por sua vez em perseguição de Abner. Estava já o sol a pôr-se quando chegaram ao outeiro de Amá, em frente a Giá, no caminho para o deserto de Gibeão. As tropas de Abner, formadas por contingentes de soldados de Benjamim, reagruparam-se no cimo da colina. Dali Abner gritou para Joabe embaixo: será que as nossas tropas hão de continuar a matar-se umas às outras? Quando é que pensas dizer à tua gente que deixe de perseguir os irmãos? Garanto diante de Deus que mesmo que não tivesse falado às minhas tropas, teria ido já para casa desde esta manhã, respondeu-lhe Joabe. Tocou então a trombeta e os seus homens pararam de correr atrás das tropas de Israel. Nessa noite, Abner e os seus soldados retiravam-se através da planície do Jordão, atravessaram o rio e andaram toda a manhã seguinte até chegarem a Manaim. As tropas de Joabe também se retiraram para a sua terra. Quando contaram as baixas, verificaram que tinham perdido apenas 19 homens, além de Azael, e que da parte de Abner tinha havido 360 perdas, todas da tribo de Benjamim. Os soldados de Joabe levaram o corpo de Azael para Belém e enterraram-no na sepultura de seu pai. Depois, marcharam a noite inteira e chegaram a Hebrom ao romper do dia. Estes foram os acontecimentos que deram origem a uma longa guerra entre os que tinham sido seguidores de Saul e os que estavam do lado de Davi. A posição destes, aliás, ia se tornando cada vez mais forte, enquanto que os apoiantes de Saul se enfraqueciam cada vez mais. É estranho aqui este episódio. Primeiro começar por comentar aquele aspecto de Abner, que começa esta batalha e depois, quando vê que está a perder, então retira-se para a colina a dizer ao seu inimigo: então, porque é que continuamos a batalha? É de facto estranhíssimo ver isto. Mas, infelizmente, esta atitude de Abner repete-se ainda hoje. Talvez não em campos de batalha deste género, com lanças e espadas, mas muitas vezes vemos homens orgulhosos, mulheres orgulhosas, que começam uma peleja, começam uma discussão, começam a pleitear determinadas causas, mas quando começam a ver que estão a perder, então voltam, enfim, como se diz em bom português, viram o bico ao prego, mudam de posição, passando quase a ser vítimas no seu discurso. Parece aqui, quem lê este texto bíblico, que afinal, coitadinho de Abner, que está a perder e a ser massacrado pelas tropas de Davi, sem razão nenhuma, coitadinho. E afinal de contas foi ele que, em primeiro lugar, instigou Isbosete a se tornar rei em lugar de Saul, instigou as tropas a saírem à peleja e agora, quando está a perder, então começa, enfim, com um discurso de vítima, como se realmente ele fosse inocente nesta situação. É triste também ver, ainda neste mesmo texto, que aqui estes homens vão se guerrear por um longo período de tempo. Este Abner aqui realmente era um homem bastante orgulhoso, que procurava, no fundo, os seus próprios interesses. E estes textos bíblicos ficam registados exatamente para nós entendermos que não é esta a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo Deus não esconde o orgulho do homem, não esconde o coração pecaminoso da pessoa humana, mas revela exatamente nas suas páginas como é que os homens agem neste mundo pela luta do poder, pela sede do poder e do dinheiro e dos bens materiais, o que são capazes de fazer para, no fundo, chegarem àquilo que eles desejam. E Deus deixa isso registado. Davi realmente não tinha esta intenção de andar à luta para conquistar o seu lugar. Aliás, ele nunca tinha feito isso. Ele teve várias oportunidades para tirar a vida a Saul e nunca fez isso. Nunca procurou agir contrário àquilo que era a vontade de Deus. No entanto, não se pode dizer o mesmo deste Abner. Ele realmente procura instigar as suas tropas contra Davi, procura agir de uma forma maldosa para que Isbosete se mantenha no poder e, no fundo, era só porque o benefício era para ele próprio como pessoa, como nós iremos ver mais à frente.
E estes textos aqui nos revelam aquilo que o apóstolo Paulo diz por outra palavra, quando nós lemos na carta de Romanos. Ele diz: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, Davi simplesmente se limitava a defender o seu próprio território, se limitava a defender a sua própria integridade física, lutando contra este Abner. Não foi as tropas de Davi que iniciaram esta guerra, não foi Davi que instigava as tropas a continuar esta guerra, mas ao mesmo tempo eles não iriam permitir que simplesmente os seus militares fossem dizimados de qualquer forma. E por isso mesmo eu citei este texto aqui. Por vezes há situações em que outras pessoas praticam injustiças em relação à nossa pessoa, em relação àquilo que nós somos, e se nós pudermos manter a paz, se nós pudermos agir para que a paz se mantenha, muito bem. E como diz este texto, no que depender de nós, então mantenhamos paz com todos. Mas se essas pessoas querem ser maldosas, agir contrário à vontade de Deus, procurar se calhar maltratar-nos, difamar-nos, então aí nós temos que repor a verdade, temos que manter a nossa atitude como cristãos e cabeça erguida, agindo com frontalidade e com verdade e com justiça. Vemos que então temos que ter esta atitude. E Deus continuava a abençoar Davi por ele ter exatamente estas atitudes que acabamos de falar. Mas então olhemos o texto bíblico no verso 6 do capítulo 3 aqui deste segundo livro de Samuel. Diz assim a palavra de Deus: à medida que a guerra continuava, Abner tornou-se um chefe poderoso dos seguidores de Saul. Aproveitando-se da sua posição, tomou para si uma das concubinas de Saul, uma rapariga chamada Rispa. E quando Isbosete criticou por isso, Abner ficou furioso. Sou algum cão judeu para ser escorraçado desta maneira? Depois de tudo o que fiz por ti e pelo teu pai, não vos entregando a Davi, é essa a recompensa que me dás? Acusar-me por causa de uma questão com uma simples mulher? Que Deus me amaldiçoe se eu não fizer tudo o que puder para te tirar o reino, todo ele, desde Dan até Berzeba, e o der a Davi, aliás, tal como Deus previu. Isbosete não lhe respondeu uma palavra sequer, porque tinha medo dele. Como vemos, de facto, Abner era um homem extremamente arrogante e sabia exatamente que Deus havia confiado a Davi este grande reino. E era um homem, como tinha muito orgulho no seu coração, ele tenta depois a seguir, como nós vemos neste texto, fazer ainda um pacto com Davi, na tentativa de entregar o reino a Davi, mas esse pacto não é bem sucedido, pois Joabe, que era o general de Davi, ainda estava bastante magoado relativamente àquilo que Abner tinha feito ao seu irmão. Nós podemos tirar muitas lições destes textos da palavra de Deus. E Deus certamente quer que nós tenhamos atitudes que sejam justas e corretas diante dele e diante dos homens. Eu espero sinceramente que o som deste livro esteja a falar consigo e que Deus o tenha abençoado ricamente. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.